Olá, meu nome é Ricardo Sena e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um neurotransmissor muito importante para nós seres humanos. Eu estou falando da acetilcolina. No vídeo anterior nós falamos sobre a dopamina. É importante que você, se não assistiu este vídeo, olhando aqui no quadradinho, não sei em que lugar que nós vamos colocar, você poderá assistir também esse vídeo sobre a dopamina. Bom, falando sobre a acetilcolina é um neurotransmissor responsável pelo despertar, pela velocidade de raciocínio e pela memória. Os cientistas já identificaram que a doença de Alzheimer, por exemplo, ela se inicia e tem um local marcante nestas regiões que eu vou falar para vocês. A acetilcolina, ela predomina no lobo temporal, aqui marcado nesta região em azul, principalmente em duas estruturas. Uma delas é o núcleo pendúculo pontino e o outro é o núcleo de Meynert. Uma curiosidade, recebe esse nome porque quem estudou e quem descobriu esta região foi o médico Theodor Hermann Meynert, que nasceu em 1833. E olha só que curioso, ele teve vários alunos brilhantes. Eu separei aqui 3 alunos, mas ele teve mais alunos brilhantes. Entre eles foi o Freud, Sigmund Freud, Sergei Korsakov e Carl Wernicke. Você aí que é estudante de fisioterapia, de medicina, farmácia bioquímica, provavelmente já ouviu falar nesses 3 médicos que foram célebres para a sua época. Muito bem, a acetilcolina, então, ela predomina aqui no lobo temporal, principalmente nessas duas regiões que eu acabei de falar. Uma vez liberada a acetilcolina por essas regiões, nós vamos ter um aumento da excitação do cérebro, principalmente com esses itens que eu falei ainda há pouco, que é o despertar, a velocidade de raciocínio e a memória. Bom, alguns autores já observaram que, por exemplo, a doença de Alzheimer tem forte implicação nessas duas áreas. Então, quando a pessoa é acometida com a doença de Alzheimer, ou seja, ela tem também um déficit de acetilcolina, ela tem uma perda de memória, tá? A velocidade de raciocínio e o despertar dela fica muito mais lento. A memória, principalmente a memória recente, ela vai perdendo a memória anterógrada, ou seja, a memória recente. Bom, então eu vou dissecar aqui essa parte, eu vou aumentar ela de tamanho e vou acompanhar a sinapse entre 2 neurônios para a gente ver como é que funciona essa liberação da acetilcolina. Bom, a acetilcolina, ela surge do metabolismo da junção de 2 estruturas, uma chamada acetil-CoA e a outra colina. O acetil-CoA, ele é resultado da transformação dos macronutrientes que você se alimenta. Vamos citar como exemplo a glicose. Então, o substrato final da transformação da glicólise será em piruvato e depois de piruvato em acetil-CoA. O acetil-CoA vai se juntar à colina. A colina também é um nutriente que vem através da sua alimentação. A junção dessas 2 estruturas vão formar a acetilcolina. Bom, então eu representei aqui uma bolinha preta como fosse a acetil-CoA e uma bolinha azul aqui como se fosse a colina. Juntando, eles formam, como eu disse ainda há pouco, a acetilcolina. Vamos citar como exemplo que ele cai aqui no botão sináptico e ele vai se encontrar nessa estrutura vermelha aqui, que é um receptor colinérgico, ou seja, ele vai se encontrar com a acetilcolina e a partir disso nós vamos ter um potencial de ação neste neurônio que vai
propagar o seu estímulo para outras células. Vale salientar aqui uma coisa muito importante. Aqui na membrana deste neurônio também existe uma outra estrutura que é rica, é um receptorzinho, uma proteína que libera uma estrutura chamada acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela degrada a acetilcolina, porque essa acetilcolina ela faz um encontro aqui com o receptor, que vai fazer um potencial de ação, mas ela também vai receber a degradação da acetilcolinesterase. Então aqui ela separou a acetilcolina, que vai ser novamente reintegrado ao neurônio, para que seja utilizado novamente. É claro que com a idade, ou com algumas doenças, ou até mesmo a forma com que o indivíduo se alimenta, os níveis de colina podem cair. Bom, algumas substâncias inibem a ação da acetilcolinesterase quando você quer melhorar as condições cognitivas de um paciente, por exemplo, que foi acometido com Alzheimer. Por exemplo, a Huperzine A, que vem de um fitoterápico chamado Huperzia serratia, ele tem a capacidade de bloquear a ação desta enzima que libera acetilcolinesterase, que é a acetilcolinesterase. Então, se você diminuir os níveis de acetilcolinesterase, você mantém mais tempo a acetilcolina na sinapse, aumentando assim o potencial de ação e melhorando, por exemplo, no caso do paciente com Alzheimer, a memória, a velocidade de raciocínio e o despertar. Um fato importante é que a acetilcolina ela não existe só no sistema nervoso central, ela também existe fora do sistema nervoso. Um exemplo típico é esta mesma sinapse ocorre na junção neuromuscular, em vários músculos, músculo esquelético, músculo cardíaco e o músculo liso, que estão nas vísceras. Então vamos ver aqui um exemplo. Um fato antes de eu falar desses órgãos, é importante que os receptores que estão fora do sistema nervoso são de duas formas. Nós temos receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. Então aqui em M, muscarínicos e aqui o N, nicotínico. Eu peguei alguns exemplos aqui só para vocês entenderem. Então, os receptores nicotínicos, por exemplo, no coração, eles são responsáveis pela contração muscular. E os receptores muscarínicos, eles são responsáveis, por exemplo, pela inibição cardiovascular, ou seja, ele inibe a contração muscular. De acordo com a mecânica que o coração está sendo solicitado, vai ocorrer o estímulo adequado, ou seja, ou ele está aumentando a contração, ou ele receberá uma inibição. Vale salientar aqui que, por exemplo, os receptores nicotínicos, eles são muito sensíveis à nicotina do cigarro. Então é por isso que os fumantes sentem uma necessidade cada vez mais de fumar o cigarro, para que eles tenham, principalmente, olha só aqui, esta região aqui no cérebro é conhecida como hipocampo, ela também é responsável pela memória. Então, não sei se você já observou os fumantes quando vão fazer uma entrevista, ou quando vão fazer uma palestra, ou trabalhar, ou alguma coisa relacionada ao trabalho, eles fumam antes, porque isso aguça a memória de uma certa forma, que faz com que eles queiram cada vez mais repetir o ato de fumar. O hipocampo ele tem receptor nicotínico, então ele é sensível à nicotina do cigarro. Bom, aqui também existe a ação desses receptores
em outros órgãos, como por exemplo o sistema imune, onde vai ocorrer uma imunossupressão, ou seja, vai diminuir a resposta do sistema imune. Alguns medicamentos fazem isso, principalmente naqueles pacientes que têm doenças autoimunes. No sistema gastrointestinal, a liberação de acetilcolina lá na periferia, ou seja, lá na junção entre o estômago e o nervo que está chegando, que vai ser liberada a acetilcolina, vai ocorrer um aumento da motilidade desse sistema gastrointestinal, como também o aumento da secreção. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês dos detalhes com relação a esses receptores e quais os suplementos e quais os fitoterápicos podem auxiliar no aumento da produção da acetilcolina. Aguardem aí, e se você gostou desse vídeo, clique aqui no canto esquerdo da tela para que você se inscreva no nosso canal. E também, se você tem interesse em receber algum material para que você possa estudar em casa, clique no link da descrição deste vídeo que está escrito "Eu quero" e nós enviaremos para você todo o material gratuitamente. Opa, estamos de volta. Então vamos olhar aqui esse exemplo. Eu tenho aqui o cérebro, a medula espinal e eu